Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal Jetzt die Wahrheit. Hoje é dia 26 de abril de 2022. Existe apenas a nossa sala, mundo, sistema, vida? Imagina uma sala existencial, um mundo, um sistema sem Deus invisível, sem você precisar pedir, implorar, ter medo, ter que obedecer mesmo sem ver esse Deus, sem saber por você mesmo sobre esse Deus. Você não vai precisar barganhar, você não vai precisar implorar e pedir absolutamente nada. Imagina um mundo em que você sabe quem é você e o que está a fazer dentro dele, não como neste mundo que estamos, que você e todos vivem sem saber quem você é e outros quem são. Um sistema onde não tem que aceitar o que outros falaram. Imagina isso. Nem precisará saber por livros, shows, teatros, revistas, jornais, artistas, TVs, os tais profetas ou gurus e líderes de tudo que o nosso sistema aqui inventou para nos manter enganados. Imagina um mundo em que o sistema deste mundo não te deixa sem saber 100% do que está diante de você. Suas percepções são livres, tudo é do seu conhecimento e controle. Nada é secreto, nada é escondido, oculto e nem misterioso. Nada é sofrido. Imagina uma sala onde há um poder, em que todos os seres que chegam nela se sentem amados, perfeitos e se identificam com tudo que lhe é apresentado. E esse poder que mantém esta sala, a sua existência, é para garantir a sua felicidade e importância de todos os seres que ali estão. E desde a chegada na sala, onde esse poder sustenta e mantém, todos os seres vão ver com os olhos dos seus seres originais e os olhos físicos do ser que experimentarão nesta sala. Qual o poder? É um Deus? Deus não é uma boa palavra para a conversação musical mental desses seres. Chamamos a transmissão de entendimento entre eles de música mental, para que possam entender como esses seres são suaves. Essa transmissão entre eles é como se fosse os sons mais lindos dos pássaros que temos aqui, mas que não são ouvidos do lado de fora, só pelo mental, e ainda assim, esses sons são mais lindos sons do que os sons dos pássaros que temos aqui. Mas, traduzindo para nosso mundo, vamos chamar este poder de Deus, porque nós entendemos que Deus é o poder completo, absoluto e o total. Sim, merece esse título de todo o poder, pois não há o ódio negativo, não há maldades, não há deuses vingativos, ciumentos, sádicos, e nada de cruel e enganador que conhecemos dos deuses deste mundo existe lá. Nem mesmo existe o feminino, o masculino, existe apenas os seres. Imagina uma deusa onde existe para tudo te dar, te mostrar outros mundos. Vamos chamar de mundo os locais desenhados por esta deusa para os seus filhos da sala, que também podem desenhar como quiser. E imagina que essa deusa mãe te deixa livre para ir e vir. Imagina isso, completamente livre, liberdade real. E quem vai sempre nesta sala quer voltar e pode, será sempre bem-vindo. Imagina uma sala existencial sem dor, sofrimento, trabalho, escravidão, ignorância, privilégios para uns e outros sem nenhum. Imagina um mundo de paz, porque a guerra e o mal nunca foram conhecidos lá. Mas todos que vivem lá conhecem e sabem do mal que nós conhecemos e vivenciamos aqui. Imagina um mundo, um sistema que não existe prisão física e nem mental. Sabe, você não se sentiria mal se soubesse que outros seres,
usufruem de tantas coisas boas e merecedoras e sabem de todos nós que nos deixamos enganar e ainda muitos aceitam e defendem este mundo, mesmo diante de tantas maldades, dores, crueldades e injustiças. E eles sabem que mesmo hoje em dia, com tantas provas de que o mal é a base de tudo nesse sistema mundo, filme, jogo, esgoto que estamos, nós aceitamos e não nos unimos para nos ajudar. Imagina eles sabendo que onde estamos é o mal absoluto que mantém a tudo aqui para que ele mesmo continue existindo e controlando e todas suas coisas também continuem existindo e controlando. E para isso, este mal absoluto é justificado por vários motivos para ser tomado, promovido, espalhado, defendido e aceito como bem, amor e necessário, etc. Há muito a ser dito sobre essa mãe, essa deusa mãe, que realmente sabe ser mãe como entendemos que uma mãe seria, como uma geradora e cuidadora real faria. Suas faces não ficam rubras pela vergonha de estar aqui diante e debaixo das asas do mal e do imperfeito que se promove como sendo perfeito e lindo? E lágrimas não caem de vossos olhos ao saber dessas informações que eu passo? Mas, espera, eu não havia citado muitas vezes que a criação de mundos não é como nos contaram, que quando vossas mentes soubessem dessa possibilidade, muitas crenças seriam quebradas? Todos vivendo aqui, convencidos que o além do aqui é o espaço, outros planetas, o mundo do invisível que os amedrontam, os mundos virtuais e a possibilidade de mundos dentro da própria Terra ou em terras nunca exploradas, tudo bem montado e enraizado na cabeça de todos. E se perceberem todos os mundos que todos do nosso mundo conhece, estão conectados com o bem e o mal, pobreza e riqueza, medo e coragem, poderosos e controlados, etc, etc. Olhem os filmes que nos dão cyberpunk, ou qualquer filme de fantasia e ficção, ou vejam filmes e leiam livros de seus personagens promovidos como inteligentes e que tudo sabem. Vejam as histórias que nos contam, até mesmo sobre nós, tudo conectado ao mal e o tal bem que existe aqui. Então, não se lembra o quanto tentei chamar atenção para o fato de que este mundo não é o mais lindo, nem mais perfeito, e todo mais e melhor que já promoveram, e que a criação de mundo não é a coisa mais difícil e complexa como nos dizem, pois, com certeza, vocês nem deram atenção, mas eu comentei sim várias vezes em vídeos mais antigos e volta e meia citava de novo. Hoje vou liberar áudios da conversa que tive com alguns que eu passei essa informação, porque eles estavam mais avançados na compreensão dos temas dos meus vídeos. Vou começar com áudios simples e não editei muito, não cortei muito. Se eu achar os vídeos antigos sobre essa informação da mãe, da verdadeira mãe, não existe essa palavra lá, isso aqui é só para traduzir para vocês o amor, a grandeza, a proteção que ela, esse Deus, essa deusa dá, que também não existe deuses, é uma palavra, uma coisa ofensiva para eles, saber que nós aceitamos esse tipo de coisa. Se eu achar os vídeos antigos sobre essa informação da mãe, eu liberarei. Creio que eles estão no HD antigo que quebrou. Caso ele possa ser reparado, estejam certos que ouvirão eles também. Apreciem os áudios e todos os meus vídeos e matutem com o coração, com a mente em estado de desejos profundo de liberdade real.
Eu também pretendo liberar áudios e conversas minhas sobre o Criador. Criador não tem importância nenhuma. É uma criação dessa sala para nos aprisionar. A importância verdadeira quem tem são os desenhistas. E sobre isso eu vou falar detalhadamente, o mais detalhadamente, bem mastigado para vocês. Se eu tiver essa possibilidade, claro que farei, com todo o meu amor para vocês. Oi. Ai, desculpa a demora para te responder. Mas eu tive que pensar em como responder você, porque não é tudo que eu posso falar. Mas sim, eu posso te explicar sobre essa sala, em que eu te disse que o Deus dessa sala é bem diferente do Deus que temos aqui. É um Deus que não se esconde. É um Deus que você não precisa pedir nada. Ele te dá. É um Deus que não deixa você dentro da sala na ignorância. Você sabe tudo. Sabe que vai passar. E você, sabendo que vai passar, você pode jogar como você quiser. Você não está sendo enganado. Você não tem que barganhar com esse Deus. Você não tem que fazer nada. Está tudo para você. Não é você que vai viver para ele. É ela que vive para você. Sim, lá não é o Deus. É uma deusa, mas não chamamos de deusa. Deusa e Deus é uma palavra de uma coisa que eu vou explicar para você mais para frente e que não é boa. E com certeza esse sistema que estamos copiou tudo de lá. E nessa sala existencial, a deusa é a mãe. E a mãe se chama Nada. Então ela é a mãe nada. E ela dá tudo. Ela faz tudo por você. Ninguém ali vive por medo. Ninguém ali vive para morrer. Ninguém ali vive para sofrer, para ter tristezas. Ao contrário. Acho que essa sala que estamos copiou muita coisa dessa sala. E em alguns vídeos antigos eu já falei para você de outras salas, né? Uma sala que eu gostei muito de visualizar foi a sala em que as pessoas tinham a pele como se fosse pétalas. Era suave o tocar e tinha aquele perfume na pele, um perfume, me lembra as flores, mas é além de flores, muito melhor. Não é perfume comum que eles fabricam, né? São de verdade, é algo assim superior mesmo para a mente aprisionada humana pensar. Olha, tem muitas coisas dessa sala que eu gostaria de falar para você, mas é como eu te disse, eu não posso falar tudo. Você assistiu os meus vídeos antigos que eu falei da mãe? Mãe nada, a deusa, que não é deusa a palavra que usamos lá, porque é ofensivo. Não é legal ser chamado de Deus ou de deusa. Mas aqui, traduzindo para cá, fica como Deus, né? Como a gente nessa prisão de humanos, também ficamos aqui pensando nessas palavras como se fosse coisa boa. Então, para você entender a deusa mãe nada, temos que chamá-la de deusa, porque ela é o tudo, ela dá, ela gera somente coisas boas, ela sustenta você e todos que estão lá com coisas boas, porque o importante é a felicidade de todos que entram ali. E também é que você, todos que entrarem e estejam com ela lá, tem que estar ciente de tudo. E ciente até além. Porque quando entra nessa sala que nós estamos, nesse mundo, nesse sistema, há esse esquecimento que eu já expliquei. Claro que eu poderia explicar de outra maneira ainda, mas se as pessoas não conseguem entender quando eu falo dessa maneira, imagine se eu falasse algo mais confuso, que a mente não tem referências, como eu já expliquei, todas as palavras, todas as denominações, quem dá aqui é o sistema. Então não tem como eu dar um nome de repente e todo mundo saber o que é, não tem referência. As pessoas, elas pegam referência pelo sistema em tudo, elas não sabem viver para pensar fora das coisas que o sistema deu, ensinou, criou e mostrou, né? Talvez deu como talento,
ou como vocação para aquela pessoa, ela fica achando que é dela mesma, e tem muitas coisas. Mas eu sei que você está interessado na Mãe Nada, e depois eu acho que vou fazer mais outros vídeos, vou ver se eu acho os vídeos antigos. Acho que não tem muitos vídeos antigos que eu falei da Mãe Nada, e na época eu não chamava de Mãe Nada, eu só chamava de Mãe, para não falar muita coisa. E por que é a Mãe Nada? É traduzindo para a nossa língua, para o nosso jeito humano de pensar. É porque ela dá o tudo, que é o tudo daqui. E lá não existe assim a falta, não existe o nada de verdade, que todos têm tudo. Então é difícil para um ser humano pensar nisso, porque as pessoas daqui fizeram as pessoas nossas verdadeiras aceitarem essa coisa, que tem que ter esse equilíbrio. Também já falei isso em vídeos antigos, tá? Eu não vou poder ficar falando muito tempo hoje com você, mas eu volto outro dia pra gente conversar sobre ela, porque é maravilhoso pensar nela. É muito bom a gente conversar sobre ela, e são poucas pessoas que eu falei, e agora eu tô dividindo para você. Quem sabe um dia eu vou dividir para outras pessoas também. Porque depois que as pessoas conhecerem essa sala, se elas pudessem ter ideia de que existem outras salas e que Deus, criadores, isso tudo não tem nada a ver de bom, aí eu acho que elas iriam perder essa coisa, essa gana de achar que isso aqui é o mundo maravilhoso, é a coisa mais perfeita, porque elas não sabem o que é perfeito, né? Você está num mundo que tem a imperfeição como base, depois um pouquinho de perfeição, e você achar que há equilíbrio é muita loucura. Como pode ser que as pessoas acham que a nossa sala aqui, o nosso mundo, nosso sistema, haja um equilíbrio? Não há equilíbrio. Podemos ver que a maldade, as coisas ruins são muito maiores do que as coisas boas. Não é possível que os seres humanos que estão aqui, os verdadeiros, se deixem enganar, que não ouçam o coração mostrando, ou a mente própria mostrando para eles que tem algo errado. É muito mais maldade, mais violência, mais ruindade. Muitas pessoas que não são nossas, é por isso que há esse desequilíbrio verdadeiro. São pessoas com outro tipo de sentimentos, que não tem palavras para falar dos sentimentos dela. Então vamos chamá-las de psicopatas, mas mais além ainda, elas têm um tipo de sentimento que não seria chamado de sentimento, mas elas têm. Bom, então vou parar, eu converso com você amanhã. Fique bem, a gente se vê logo logo. Pois é isso mesmo. Você ficou confuso quando eu falei que criador não é nada, não foi? Você viu isso aí quando a gente conversou no privado, e você viu isso aí quando eu te mostrei os textos da história dos nascidos e não nascidos, não é? Pois é. Criador não é coisa nenhuma. Nem nessa sala que eu falei para você da Mãe Nada, e fora daqui. Não existe criadores. Criador é coisa daqui. E eu vou fazer o seguinte, como eu preciso te falar outras coisas antes, para chegar a esse assunto, eu vou deixar para outro dia. A melhor coisa do que eu falar agora correndo, e não ficar perfeito, porque eu quero escrever para colocar mais sentimento, mais coisa ali para você entender. Se eu fosse explicar agora, nós teríamos ficado muitas horas, para que eu sei que você vai fazer perguntas e eu vou respondendo, então vai esticar muito para mim, que hoje eu tô bastante numa fadiga, não sei porquê, cansada demais. Mas criador não é nada, né? E como eu estava tentando já explicar às pessoas, o que importa são os desenhistas. Portanto, vamos falar mais sobre o fato de que criadores, e criar não é nada, não é o maior e o superior, não é um criador. Um criador pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer um, mas o desenhista, esse não.
O desenhista, ele realmente é o tudo. Então, tá. Veja se você tem mais alguma coisa para perguntar daquele papo lá que a gente tem no privado. E eu vou ver como posso te responder. Ai, sim, é verdade. Eu falei isso várias vezes. Você prestou bastante atenção. Por que que eu não quero mais falar das trânias do jeito que eles querem que falemos? Alguns vídeos eu expliquei, mas sabe, passa batida, as pessoas não percebem isso. Mas veja bem, o quanto que eles nos mostraram isso, o quanto deixaram as pessoas saberem. Por que deixar a gente saber? E repetem muitas mesmas coisas, virou um padrão. Depois, com o tempo, eu percebi isso aqui é uma cilada. Eles estão nos enganando. E é por isso que eu pedi para vocês, que fazem parte dos meus grupos, não levar isso adiante. Podem conhecer, mas vocês não devem levar adiante como absoluta verdade. O sistema está sempre nos enganando. Como é que agora, de repente, podemos tomar esse tema assim como algo verdadeiro e sincero e tem essa base sólida que a gente pode confiar porque está bem estabilizado? As coisas não estão. Elas não estão, as coisas estão todas erradas. Quando você está realmente querendo se livrar de tudo, você tem que tomar o cuidado de se deixar de novo se prender. E é isso que eu pedi. Vocês percebam por que eles estão nos dando demais, e tem até artista falando eu sou uma trane, não sei o quê, e todos sempre rindo um pouco. Mesmo quando estão falando seriamente, tem aquela risadinha fina de deboche, ou bem sutil. O sistema começou a fazer as pessoas se fixarem, ficarem focadas nesses padrões, sabe? E enquanto isso, outras coisas foram sendo camufladas. Outras pessoas que não tá com aquele padrão de trânios que eles colocaram na cabeça das pessoas, foram passando. E passam porque elas não são tomadas como do sistema. O sistema colocou na cabeça das pessoas, através de suas outras pessoas, ele colocou na cabeça das nossas pessoas, que as pessoas dele, as que são más, ou que alguns pensam, né, tadinhos, eles são vítimas, eles têm esses padrões de trânios e pronto. Olha o ombro, olha o pé, olha as pernas, é um homem, não é, é uma mulher. E aí fica, né, naquele lenga-lenga, repetindo, fazendo essa lavagem cerebral direto na cabeça da pessoa. Pronto, tá ali, tá todo mundo focado nesses padrões. E aqueles outros que não têm esses padrões, passam, estão camuflados, ninguém vai prestar atenção. E era isso que eu queria que as pessoas percebessem, se são trânios ou não são. Não sei direito, eu não posso afirmar o que elas são. Na verdade, eu acho que elas podem ser muitas coisas, pode ser um pouco de tudo, é além mais. Eu sempre falei, eu acho que pode ser isso, eu acho que pode ser aquilo, eu não tenho segurança de quem são essas pessoas deles, porque são muitas coisas, são muitos, é como se eles tivessem um catálogo e apresentassem, olha, aqui nós temos todo tipo aqui, mas nós vamos fazer as pessoas da massa reais focarem só nesse aqui. E enquanto isso as outras, né, ou a outra que eles querem que passe despercebida está camuflada, porque ninguém vai julgar. Por exemplo, as pessoas deles que se parecem com o padrão, com o desenho dos humanos antigos, né, que a mulher tem os ossos aqui do pescoço, não é tipo um cabide, como dos eu chamo eles de cabide, né, que são as novas mulheres, modelos, parecem uns cabide. Porque aqueles ossos são retinhos, coloca a roupa ali, fica tudo penduradinho, legal. Agora já a mulher, ela tem uma saboneteira pequena aqui e tem essas diferenças. Mas eu tô vendo um monte de gente já nascendo com esses traços. Quem são essas pessoas nossas que estão nascendo com os traços? Com certeza a maternidade poderia explicar muita coisa se a gente tivesse acesso a ela num outro nível que os olhos humanos não podem ver quando estamos assim tão limitados.
Bom, vamos pular essa parte aí. O importante é que as pessoas não se prendam demais a essa coisa de trane. Porque se focar somente nesses padrões, outras coisas vão passar. Outras pessoas deles ou dele vão estar sendo camufladas. Porque nossos olhos, nossa mente estão sendo ensinadas a procurar somente tranes. Padrões de trânsito. Vocês lembram quando eles começaram a falar? A gente saía na rua, a gente começava a procurar o padrão. Vai assistir um filme, começar a procurar esse padrão. Então, estão todos já com o padrão formado ali dentro da cabeça. Um programa de padrão. Vou procurar esse padrão, vou procurar esse padrão, vou procurar esse padrão. Mas eu vou falar mais sobre isso, de que não podemos continuar sendo enganados dessa maneira, porque tem algo mais. Se fosse tudo, o sistema ele não estaria nos dando. Se ele está nos dando, é porque ele ou queria nos distrair, ou que ele quer revelar isso para poder esconder outras coisas mais. O porquê daí de a gente saber vai abrir caminho para ele trazer outras coisas. Então, ele não nos dá as coisas porque pensam na gente, porque ele pensa na gente e quer o nosso melhor e quer que a gente descubra essas coisas, se sinta livres, todas despertas. Não, ele não quer isso. Pensar que é isso é deixar a mente para lá de infantilizada. Nosso mundo é cheio de adultos, corpos de adultos com mente de criança infantilizada. Eu acho que tem crianças ainda com a mente melhor do que certos adultos, cheios de corpos de adultos humanos infantilizados, mentes infantilizadas. Você pode ter até um diploma, mas se sua mente for infantilizada para perceber o sistema, para reagir a ele, você pode ser o melhor cientista desse mundo. Você não vai conseguir entender outras coisas. Você tem uma mente infantilizada. Você vai entender as coisas até difíceis do sistema matemático, o que ele criar. Porque você está pegando as coisas dele, você não está pegando... Você não... nossa. Secou. Com esse frio. Então, não dá, entendeu? Temos que tirar essa infantilização das nossas mentes, das mentes das nossas pessoas. E não é fácil. É assim... Não dá nem para explicar a dificuldade que é para criar esses adultos infantis, né? Porque eles se apegam àquilo ali. Olha, eu sou melhor do que você, eu sou mais do que você, eu tenho um diploma, eu entendo disso, daquilo do sistema. São difíceis, coisas que requer inteligência, requer anos de estudo, de prática, não sei o que. Pronto, acabou. Não tem jeito de fazer essas pessoas entenderem que isso aí não as torna livres, despertas, e nem que elas estão enxergando o sistema, o real. O que é para elas enxergarem de verdade. Elas estão vendo o sistema que o sistema criou para elas enxergarem, o despertar falso que ele criou para todos seguirem, buscarem. Mas enfim, vamos falar disso mais para frente, que aí eu vou separar alguns assuntos que você já tocou em alguns momentos. Acho que você já tocou comigo no grupo e também privado, e aí eu vou fazer essa lista, porque assim os outros vão acabar ouvindo também e vão se sentir bem, né? Talvez eles nem tenham pensado e vão acabar pensando junto com você. Até lá, fica bem. Tô com sono, já tá muito tarde aqui. Mas respondendo a você, o problema não é deles terem um diploma, né? É muito bom que todos saibam as coisas do sistema, desde que usasse isso contra ele e não contra nós mesmos. E nossa, eu já fiz muitos vídeos explicando isso, sabe? Se todas as nossas pessoas que entendem de tudo que o sistema criou aqui dentro desse mundo tivesse a mente livre dos grilhões do sistema, né? De você estudar aquilo não para se tornar escravo e sustentar, ser a base mais forte do sistema, que são os nossos diplomados, né? E sim usar isso contra ele e a nosso favor. Mas não tem isso. A partir do momento que eles têm os diplomas, aí eles querem ver dali do diploma. Afinal, estudaram tantos anos, algumas pessoas se sacrificaram, ou os pais se sacrificaram
para elas terem esses diplomas. Esses aí ainda são piores, né? Porque eles têm aquela coisa, eu sofri muito para ter esse diploma. Ou meus pais sofreram muito, eu tenho que obter o melhor disso tudo aí. E eu não estou condenando ninguém. Acho que está certo fazer isso. O que não está certo é o jeito que o sistema fez as nossas pessoas ficarem. A partir do momento que elas conseguem esse diploma, acabou ali aquela pessoa. Ela se torna do sistema completamente. Ela não consegue nunca vir para o nosso lado. E eu já deixei isso claro em vários vídeos, sem querer agredir ninguém, sabe? Não estou agredindo nenhum deles que tem diploma. Eu estou aplaudindo eles. Eu acho muito legal que todos saibam. Eu admiro e respeito aquelas pessoas que estudaram e sabem, entendem das coisas do sistema, porque eu sou burrinha para as coisas do sistema. Eu só sou boa para entender ele. E é isso que as pessoas não sabem, entender o sistema. Elas entendem o falso sistema que o próprio sistema deu para as pessoas entenderem. Elas entendem do que elas aprenderam, ou tem outras pessoas ali no círculo de amizade que aprenderam e elas obtiveram um pouco daquilo também através deles e de outras experiências e coisas, né? Mas é tudo aí, é dele, acabou. E não vale a pena para elas fazer alguma coisa, elas não vão ganhar nada com isso. Foram anos de estudos, foi muito dinheiro, tempo, talvez estresse também para as pessoas mais humildes que tiveram que pagar. Esse sistema é muito sádico, né? Além de uma coisa dele que ele nos roubou para transformar tudo isso aí em ensino, em prazeres, em entretenimento, sabedoria, né? A sabedoria falsa, que a sabedoria natural da gente é uma coisa. Agora, quando o sistema faz um jeito de você viver no ambiente dele, você pegar aquela sabedoria do ambiente, essa sabedoria aí não é nossa, é dele também. Você vê que tem pessoas que nunca estudaram e elas são sábias naturais para muitas coisas, mas você tem que analisar essa sabedoria. Quando ela falar de alguma coisa da vida, aquela sabedoria ali é a sabedoria nata humana, do humano livre, que nem se chamava humano ainda, ou é do sistema também. Porque a gente sabe, não tem nada a ver a sabedoria e o conhecimento do sistema que ele dá. Mas também tem isso aí de você estar ali vivendo num ambiente do sistema, ter aquela sabedoria do entendimento das coisas do sistema. Porque não tem uma pessoa ali sábia, que eu peguei, eu já conheci muitas pessoas sábias e tal, mas eram coisas do sistema também. Então eu não vi nenhuma delas ir além disso aí, de estarem libertas. Elas estavam todas conectadas com alguma coisa do sistema. Então até me entristece lembrar que pessoas que pareciam estar tão livres ali, né? Porque elas estavam afastadas, morando mais simples, tinha aquela sabedoria, nunca estudaram, nunca fizeram nada e tinham. Mas não é uma sabedoria livre das manipulações e das falsidades do sistema. Que pena, né? Mas eu posso explicar isso também melhor para vocês. Agora eu acho que eu deixei claro a você que não tem nada contra. Eu até sou muito a favor de que todos façam isso. Inclusive, uns anos atrás, quando eu falava muito dos meus Honlus, o que eu falei para os meninos era: aprendam, cheguem ao topo do sistema e utilizem tudo que for deles, né, do sistema. Aprendam o que vocês puderam, o máximo que puder, façam arte marcial, façam isso. Aí eu fiz uma lista de coisas que eles deveriam fazer para ser um Hulu e tomar cuidado, porque uma hora poderia ser fisgados, né? Então, alguns daqueles jovens, alguns deles, acho que foram 1 ou 2, já se perdeu. E ainda são muito novos, ainda são adolescentes, eles eram bem jovens mesmo. Alguns ainda são adolescentes. Então, 1 ou 2 eu acho que se perdeu, o outro ainda está mais ou menos. Mas teve um que perdeu totalmente. Foi ficando mais... Eu avisei, se afastar muito uns dos outros, pode acontecer do sistema pegar de volta. Acontece isso também com todo mundo que já tentou entrar no processo de se libertar das crenças do sistema. Se afastaram mais de mim, e quando elas voltam para o sistema, elas não têm aquela consciência que elas voltaram ao sistema, porque o sistema envolveram elas, fisgaram a mente delas e tal, não. Elas pensam que elas saíram disso e voltou ao normal, porque aquilo que eles falavam não estava certo, não funciona, não se identifica mais, entendeu?
não é uma coisa legal, qualquer coisa que pensou, que sentiu, que percebeu, aí já a mente já estava fisgada e não vai voltar mais atrás. Não tem como voltar mais atrás. Esses que já foram recuperados, resgatados pelo sistema de novo, não voltam. Acabou ali. Tem alguns, infelizmente, eu tenho alguns, os meus rolus nem tanto, mas pessoas normais que se aproximaram de mim. E na época que se aproximaram, parecia que tinha a mesma chance, que o processo ia acontecer, ia se completar, mas não conseguiram. Tá bom, agora eu vou. Tchau.